Quem é o governo oculto? Realmente existem? Quais são seus objetivos? É isso mesmo. Quem é o governo oculto? Existem realmente? Quais são seus objetivos? Fica até o final para saber, dá um tapa naquele like, compartilha, dá uma moral aí pro canal, cara. Toca o sininho, tim, 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 tim. Então vamos lá. Alguém orquestra as coisas que acontecem no planeta. Alguém orquestra, sim, as coisas que acontecem no planeta. Uma grande, na verdade, assim, é como se fosse uma grande matrix que domina os poderes político, militar, econômico, religioso, mídia, tecnologia, ciência, medicina e por aí vai. São coisas que talvez você não tenha pensado, mas eu vou te fazer acordar. Não por eu ser mais que ninguém, não, pelo contrário. É só um trabalho que eu quero te fazer de expansão da consciência. Retribuir que essa expansão tenha chegado a mim e a milhares, milhões de pessoas também. E, da mesma forma como chegou a mim, pode chegar até você aí, beleza? É só isso. Eu quero só compartilhar um pouco do que chegou até mim. Então, isso aí é como eu disse, é como se fosse uma grande matrix que domina os poderes político, militar, econômico, religioso, mídia, tecnologia, ciência, medicina. Então, assim, quais seriam seus objetivos? Os objetivos principais. Escravizar, confundir, enganar, ocultar as verdades sobre questões espirituais, questões extraterrestres, viagens espaciais, sociedades secretas que você nem imagina, e as estratégias que são criadas dentro desses temas que eu falei, desses assuntos que eu falei. São muito extensos, né? Eu precisaria talvez aqui falar um dia sobre o que acontece. Mas vamos tentar resumir aí em 10 minutos. Então, o objetivo principal deles é fazer com que você não pense. É fazer com que você não enxergue o que está acontecendo ao seu redor. Vou citar exemplo aqui. Manipulação de mídia. A mídia às vezes confundindo, a mídia às vezes manipulando uma opinião. O trabalho da mídia é só informar, não é manipular ninguém. Mas aí que está a coisa. Se é um governo oculto, se são espíritos que intuem os governantes, os poderosos, então na mídia eles fazem o trabalho deles, que é bem feito, o de manipular em prol de opiniões acerca de que eles querem, direcionada ao que eles querem. Infiltração em todas as corporações do poder político, religioso, social, econômico. Infiltração. Vocês já repararam isso? As corporações do poder político, dentro das religiões, aqueles pensamentos assim, olha, nossa, como que ele vendeu a casa para pagar, para dar dinheiro para um certo pastor? Isso não entra na minha cabeça. Cara, em relação a isso, você já se ligou. A questão é essa, expandir a consciência, abrir os olhos, enxergar como se fosse um terceiro olho, entendeu? Então, faz parte também de emburrecimento coletivo. Sim, emburrecimento coletivo dentro da educação. Por exemplo, quanto menos verba para a educação, quanto menos treinar os professores, é melhor. É melhor para eles. Porque aí o emburrecimento coletivo permanece. Manter os livros de ciência, de história, de geografia limitados, doados para as escolas públicas. Isso tudo faz parte de manipulação, uma manipulação realmente. Tem muita coisa aí na ciência, na história, na tecnologia, que já foi descoberta e não colocam nos livros de ciência histórias dentro das escolas, dentro das universidades. Não colocam. Isso faz parte de um emburrecimento coletivo. Escravização,
pelo sistema financeiro. Vocês já pararam para pensar que vocês só trabalham, que nós só trabalhamos, e no final das contas, quem domina são eles, não temos o direito de opinar, mal opinamos. Dizem que nós temos o poder, realmente temos, só que a gente nem sabe. E esse emburrecimento coletivo faz parte disso, de manter o controle, até para a opinião das pessoas que os colocam no poder. Escravização do sistema financeiro faz parte assim, por exemplo, você trabalha e no final do mês não sobra quase nada, amigo. Quando você já trabalhou 20 anos, você se aposentou e não tem quase nada. Por exemplo, não conseguiu fazer uma viagem, não conseguiu conhecer nem vou citar aqui um exemplo, nem 10 estados do Brasil. Entende? Não se veste bem, não come bem, não leu na sua vida talvez nem 20 livros, nem 10 livros. Isso tudo faz parte do emburrecimento coletivo. Escravização do sistema financeiro, voltando ao assunto, a questão é essa, é o capitalismo exacerbado, o capitalismo canibal. Eu te empresto dinheiro, mas você me paga 2 vezes a quantia. Eu vendo um carro, mas você vai me pagar 2 carros, ou até mais. Você compra um imóvel em prestações baixíssimas, mas a vida toda, vai ficar pagando essa vida toda, apertado, sem comer direito, para ter um imóvel. Mas depois que você morre, já era, perdeu. Então, isso faz parte de um simples exemplo aí da escravização pelo sistema financeiro. Manter a fome, guerras no mundo. Manter a fome. Qual o interesse em manter a fome? A fome, se existe fome e guerras, o controle vai existir. Quanto mais fome, maior o controle. Porque eu posso te empregar, mas te pago o que eu quiser. Eu posso te dar emprego, mas você trabalha quantas horas eu quiser. Simples assim. Não estou dizendo aqui que tem empresários que só pensam nisso, não. Tem empresários muito bons aí, que até dão a mais em relação aos direitos. Esse direito canibal, tá? É um direito canibal. Que corrompe, que corrói, na verdade, né? Tem empresários bons, com coração bom, que dá muito a mais do que o direito manda. Esse direito canibal manda. Estimular a cegueira e o fanatismo religioso. Estimular a cegueira e o fanatismo religioso. Quanto mais fanatismo, mais cego você fica. Mais radical, menos intolerante você fica. Esse fanatismo religioso não é legal em todas as religiões. Isso não é legal. É só perceber o quanto, se você se radicalizar, né, se você fica preconceituoso, você fica intolerante, você fica impaciente. Ponto. Não tem conversa. Isso faz parte dos planos dele. É estimular a cegueira e o fanatismo religioso. Eliminar os opositores, expondo-os à ridicularização. Por exemplo, se o governo vai lá e o governo investiu em estádios, por exemplo, investiu R$1 bilhão em estádios, coisas mais supérfluas, e deixou de investir esse 1 bilhão em educação, merenda escolar, material didático para alunos, né, uma reforma em escolas e tal, conforto para o aluno. Então, se ele inverteu a questão, e aí vem alguém falar mal disso, desse lado aqui, o governo que investiu errado, ele vai tentar ridicularizar esses opositores, talvez criando fake news. Não estou dizendo que é só um partido que usa fake news, não. Tem outros partidos que usam essa estratégia dos fake news também, entendeu? Ridicularização dos opositores, tanto no lado A, no lado B, tá? Quem faz isso, quem tenta ridicularizar os opositores, estão fazendo parte desse governo oculto. Se eles mentem, estão fazendo parte desse governo oculto.
criar uma cultura inútil e superficialidade. Por exemplo, eu não tenho nada contra o funk charme, que fala de só love, não tem nada a ver. Agora o funk que coloca as crianças para dançarem a boquinha da garrafa, para as crianças rebolarem e tal, isso sim é uma cultura inútil e superficial, que leva à escravização do sexo. As pessoas nem percebem, os pais nem percebem isso. Acham bonitinho a filhinha descendo até a garrafa, até embaixo, rebolando de shortinho e tal. Cara, isso aí é uma apologia inconsciente do sexo. Está colocando a sua filha, o seu filho, na ideologia do sexo prematuro. Isso faz parte do governo oculto e você não está entendendo. Faz parte das ações do governo oculto e você não está percebendo, cara. Acorda, mano. Acorda. Não estou falando só nessa questão, não. Estou falando em todas as questões aqui que eu citei até agora. Então, como então não ser robotizado e estar consciente, não ser marionete? É você tentar consumir o menos possível. Eu já falei até no outro vídeo. Se você tem, por exemplo, um Ford Ka, por que você vai querer ter um Corolla? Entende? Para que vai querer se endividar para ter um Corolla? Se você tem uma casa de 2 quartos, e para que... É só pensar, para que eu vou querer mudar para um bairro mais nobre, vou me endividar, vou pagar R$1.000 a mais de aluguel, vou me apertar, mas vou conseguir. Para que isso, cara? Sabe, eu não tenho nada a ver com isso, mas assim, o que eu quero dizer, você talvez não precise, é só pensar. Como não tornar-se robô disso, dessa manipulação, como estar consciente e desperto. É questionar tudo, tudo. Eu tenho que vender mesmo minha casa para dar de dízimo? Jesus queria isso? Jesus vai se importar com isso? O dízimo não seria, na verdade, são ações boas que eu posso fazer com os outros? Ações boas, ao invés de dar dinheiro? Ao invés de dar dinheiro para um pastor? Esse dinheiro que eu poderia, esses R$1.000 de dízimo que eu daria, eu não poderia ir numa ONG que realmente é séria e trabalha em prol de ajudar coletivamente? Animais, ou creche, ou crianças. Então, cara, tudo isso é para você refletir, ok? Dá um tapa aí nesse like, compartilha, ativa o sininho aí, tem cara. Fala com seus amigos, beleza? Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Que Deus esteja com vocês aí do lado e abençoe a cada um de vocês aí. Tá joia? Curtam o visual de Floripa, que é todo nosso.